E se tratando de culto, nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira e servi-lo de qualquer maneira. É Ele quem dita as regras. É Deus quem estabeleceu os seus princípios. Então por isso você não pode frequentar qualquer comunidade. Por isso que você não pode congregar em qualquer lugar. Você não pode seguir e estar firmado em um lugar que todo culto, a ordem do culto está baseada no que o pastor acha. Deve estar conduzido com base nas Escrituras. Então, culto segundo as Escrituras, e é o que eu vou te falar agora, nós temos padrões. E de onde brotam esses padrões? Da palavra de Deus. Por isso, o tema da mensagem é o culto segundo as Escrituras. Romanos 12:1, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós ainda vamos chegar no estudo de Romanos capítulo 12, mas você vê aqui uma preocupação do apóstolo Paulo de como nos apresentarmos e como nos achegarmos a Deus. E isso, claro, vai nos remeter lá para Êxodo, capítulo 20, onde nós temos ali o momento que Deus entrega as suas leis ao seu povo. Êxodo capítulo 20, verso 3 a verso 6, nós temos ali a exigência e a exclusividade do culto. Deus dá as suas leis, os seus mandamentos, e Deus já está instituindo como é o culto, por que o culto, e essa exclusividade, como ele quer ser adorado. Primeiro ele já inicia no verso 3 dizendo: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, o culto é para Deus e não é para você. O culto é para Deus e não é para mim. E nós não temos que adorar a outros deuses. O culto deve ser direcionado somente ao nosso Deus. E isso é maravilhoso, porque não há essa ideia. Hoje eu não gostei do culto. Mas quem disse que você tinha que gostar? Hoje eu senti bem no culto. Quem disse que você tem que se sentir bem? Quem disse que você tem que gostar? Eu não gostei daquela canção. É mesmo? Nossa, eu nem sabia que a canção era para você. Normalmente cantamos canções para Deus. A canção não é para que você fique feliz, massageie o seu ego. Os louvores entoamos para Deus. É Ele que está sendo adorado. É Ele que está sendo cultuado. É a Ele. Então é tão maravilhoso você já começar a entender o princípio do culto, que o culto já não é para mim, o culto é para Deus, que isso já vai trazendo libertação para a sua vida. E aí continuamos aqui no verso 4 ao verso 6. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, ali Deus já está instituindo que o culto é a Ele, e Ele já estabelece o padrão de como Ele quer ser adorado, de como Ele quer ser cultuado, para que não fuja, para que não haja margem ali, para que o homem coloque o que lhe der na telha. Mas vamos primeiro para o significado de culto. Se você pesquisar aí no dicionário, você vai ver que culto no dicionário significa que uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. Ou seja, a maneira através de qual uma divindade é adorada. Vai ter ali também o conceito, uma prática religiosa das igrejas protestantes, uma religião com princípios, regras ou normas específicas e próprias. Mas qual que é a definição de culto segundo as Escrituras? Quando você vem para culto na palavra de Deus, por exemplo, aqui no Novo Testamento, quando nós estamos ali lendo o Novo Testamento, qual que é a definição de culto, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento? A definição de culto nas Escrituras é exatamente a seguinte: é um serviço prestado a Deus pelaquela pessoa que foi salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Culto é um serviço prestado a Deus pelo salvo e pela comunidade em todas as atividades vitais e existenciais. Então isso é culto.
Eu existo para glorificar ao Senhor, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, nós somos servos de Cristo. Então por isso que não há ideia, eu não estou legal, eu não estou bem, hoje eu não quero ir ao culto. Não existe essa opção para nós. Deus instituiu, Deus nos convocou para estarmos juntos celebrando a Ele. Então não importa a situação na qual nós estejamos, é um serviço prestado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Servir é condição essencial do servo. O servo existe para isso, para servir ao seu dono, para servir ao seu Senhor, para adorar ao seu Senhor. E nós somos beneficiados quando adoramos a Deus. Nós somos transformados quando glorificamos ao nome do Senhor. Então, no primeiro caso, trata-se disso. Ou seja, o cristão, genuíno, servo de Deus, toda a vida dele deve ser um culto ao Senhor, uma vida consagrada a Deus. Ou seja, a todo instante, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ele existe para a glória de Deus. Ou seja, com o seu testemunho de vida, com a sua profissão de fé e com a sua adoração a Deus, ele está servindo ao Senhor. E juntos como igreja, nos reunimos de forma comunitária para celebrarmos, para adorarmos e cultuarmos ao nosso Senhor. Quando você olha a terminologia no Novo Testamento, é exatamente a mesma coisa. Culto, no Novo Testamento é a mesma coisa. Significa serviço prestado. Serviço prestado a um superior, a um Deus, prestado a Deus. Então, meu irmão, fica muito definido para nós que culto é um serviço que se presta a Deus. Então, para existir um culto segundo as Escrituras, alguns princípios eles devem ser observados. Por exemplo, o que nós conhecemos e chamamos como princípio regulador do culto. Toda igreja reformada, a igreja bíblica, você vai ver isso aí. Princípio regulador do culto. Ou seja, aquilo que emana da palavra de Deus. Quais são esses princípios reguladores do culto? Oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente, que foram instituídos por Cristo. As ordenanças do batismo e da ceia. Então, um culto bíblico, ele possui isso. Oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente. Teatro, dança, comemoração, ou sei lá como que dá aí o termo que fugiu na minha mente aqui agora. Não existe isso nas Escrituras. Quer fazer homenagem para as mães? Que faça outro dia, não no dia do culto. Quer fazer um teatro? Que faça. Faça em outro dia, não no dia do culto. Quer fazer qualquer outra coisa? Faça em outro dia. No dia do culto é oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente. Então, isto é um culto bíblico. E esses princípios emanam da palavra de Deus. Então, para que haja um culto, alguns princípios, um culto bíblico, alguns princípios precisam ser considerados. Como, por exemplo, segue as Escrituras. Há algo bíblico ali. Os princípios emanam da palavra de Deus. Para que haja um culto bíblico, nós precisamos estar ligados com a pactualidade, ou seja, aquilo que Deus fez por meio do seu povo. A aliança de Deus, seja no Antigo, no Novo Testamento, a aliança de Deus com o seu povo. Então, o culto bíblico ele vai estar remetido a isso também. Um culto bíblico, ele traz o anúncio do Evangelho. Ele propaga as boas novas. Ele confronta o pecado. Ele chama o pecador ao arrependimento. Um culto bíblico, ele está dentro da história. Ele respeita. Ele está ligado. Ecoa a voz de nossos irmãos. Sejam os apóstolos, sejam os profetas. Mas um culto bíblico, ele está em harmonia com a palavra de Deus. Aquilo que os nossos irmãos professaram, aquilo que os nossos irmãos viveram. E um culto bíblico, ele há reverência, temor. Um culto bíblico também há esse momento de nós servirmos, entendermos isso. Servir ao Senhor. E eu quero abordar de maneira bem rápida
cada um desses princípios. Primeiro, um culto bíblico, né? Ou biblicidade aí. Os elementos do culto e seus princípios, eles são segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do pastor ou da liderança da igreja. Você percebe isso em Deuteronômio capítulo 12, versículo 29 a 32. Deus está estabelecendo um princípio ali. Deus está estabelecendo um padrão. Então, um culto bíblico, os seus princípios, os seus valores emanam da própria palavra de Deus, das sagradas escrituras. Um homem não pode apresentar um culto a Deus por sua própria intenção. E por melhores que sejam as nossas intenções, nós não temos autonomia para prestarmos um culto a Deus da maneira que nós queremos, com os valores que nós achamos dignos. Não, nós não podemos, nós não temos autonomia para isso. Um pastor não tem autoridade para isso, um cristão não tem uma autoridade para isso. Por melhor que sejam as nossas intenções, e por maiores que elas sejam, elas sempre estarão abaixo do mínimo, da glória exigida e devida ao Senhor. Então lembre-se disso. Por melhor que sejam as suas intenções, e por maior que elas sejam, elas não atingem sequer o mínimo da glória exigida e devida ao Senhor. Deus nos ensina em sua palavra exatamente como cultuá-lo, como adorá-lo, o zelo pela sua glória e a devida consideração pelo seu nome. Nós devemos obedecer. É simplesmente isso. Eu devo adorá-lo e cultuá-lo da maneira que ele ordena e ponto final. Desejo sincero não significa culto aceitável a Deus. Ah, fulano tem um coração que é sincero. Por isso que ele está prestando esse culto a Deus. Desejo sincero não significa um culto aceitável a Deus. Há inúmeros relatos na palavra de Deus de pessoas que estavam com boas intenções e foram fulminados por Deus. Foram mortos. Porque não adoravam e não estavam servindo a Deus da maneira que Deus havia ordenado em sua palavra. Por isso, um culto bíblico, ele é exercido através do entendimento acerca do ensinamento bíblico. Um culto que é agradável a Deus, um culto que Deus recebe, é um culto que observa os princípios da própria palavra de Deus, da revelação de Deus para o seu povo. Então, o culto, ele não é um ato espontâneo. E quando eu digo ato espontâneo, na questão de você fazer o que lhe der na telha. Um culto bíblico não é assim. Um culto segundo as Sagradas Escrituras não é assim. Um cristão não pode fazer o que lhe dá na telha, um pastor não pode lhe fazer o que lhe dá na telha. Um culto bíblico, ele vem pela obediência daquilo que Deus institui em sua palavra. Aí nós temos um culto bíblico. O culto não é espontâneo, é sim obediência a Deus, obediência à sua palavra e ponto final. Então, o culto ao Senhor alheio às prescrições bíblicas sempre será a abominação para o Senhor. Um culto que não observa as prescrições bíblicas, as ordens dadas por Deus, sempre serão a abominação para o Senhor. Um culto ao qual o Senhor não é glorificado é condenado pela própria Escritura. Um culto que Deus não é glorificado, acabou. Então as Escrituras dizem que um culto bíblico é um culto ao Senhor, já começa aqui, e não ao homem, e não a nós, e não a você. Um culto bíblico já começa com um culto centrado em Deus. Então, em tempo de analfabetismo bíblico, o que nós mais precisamos é de um culto cheio das Escrituras. Onde há um abandono total da palavra de Deus, o que nós mais necessitamos em nossos dias é justamente um culto regado, firmado na verdade, firmado nas Escrituras. Não é cultura, e sim Escritura. Por isso que é tão importante nós compreendermos o princípio de um culto bíblico. Culto bíblico emerge das Escrituras. O segundo ponto aqui é a pactualidade, ou seja, o pacto que Deus fez, a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos nos lembrar que Deus tem uma aliança com o seu povo, que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo.
seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, conforme está registrado em sua lei. Então o culto ele deve ser pactual, pelo fato dele ser baseado na aliança de Deus com o seu povo, conforme nós temos aqui descrito. Ou seja, o culto ele deve ser pactual, porque ele possui um caráter legal, de comprometimento da comunidade, ou seja, dos eleitos pelo Senhor, com o seu Deus. Nós devemos ter esse comprometimento com Deus, com sua palavra e com aquilo que Deus fez por nós. Então o culto ele deve ser guiado pelo padrão das Escrituras. Não é a cultura que dita a forma, não é a cultura que dita a forma da santa convocação de Deus ao seu povo. E nem aquilo que deve ser oferecido ou não. É a Escritura. Não importa em qual época o homem venha viver, ou qual seja o costume daquela sociedade ou daquele país, o culto deve ser oferecido da mesma maneira que Deus ordena em sua palavra. Ponto final. Nós não temos autonomia ou autoridade para mudar aquilo que deve ser oferecido ou os princípios ali do culto. Então a Bíblia, ela é esse documento sobre o pacto de Deus com o seu povo, da aliança que Deus fez com o seu povo. E ela nos orienta como nós devemos cultuar a Deus, porque ele já se revelou a nós. Então, o culto, nós precisamos nos lembrar que o primeiro diálogo com Deus é exatamente isso. Eu sou o seu Deus e vocês, o que nós respondemos? Nós somos o teu povo. Eu sou o seu Deus e nós dizemos, Senhor, nós somos o teu povo, Pai. Então no culto nós lembramos que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então nós nos dispomos a louvá-lo com todo o nosso ser, de forma intensa, colocamos o nosso coração. No culto nós nos lembramos, nós somos lembrados ali, por meio desse pacto que nós temos uma lei, que precisa ser cumprida, e que nós em nós mesmos não conseguimos, mas que Cristo cumpriu por nós, e que os méritos dele nos foi imputado. E então nós celebramos ao Senhor. Nós cultuamos a Deus com alegria, porque ele nos perdoou dos nossos pecados, ele nos livrou da condenação eterna. Por isso nós erguemos as nossas mãos e abrimos os nossos lábios e exaltamos o nome do Senhor. Quando nós estamos juntos, é isso. Por meio da palavra de Deus, nós somos confrontados. Por meio das sagradas escrituras, nós somos exortados. Por meio da palavra de Deus, por meio da comunidade, nós recebemos ali e cultuamos a Deus com alegria. Somos beneficiados. Deus traz refrigério, consolo para nós. E é isso que realmente significa um culto pactual. Você se lembrar de tudo aquilo que Deus fez, da aliança de Deus com o seu povo. E esse pacto da graça é renovado semana após semana. Por que nos reunimos toda semana? Ora, porque nós pecamos todos os dias. E nós precisamos nos lembrar desta aliança de Deus conosco. Que Deus fez uma aliança conosco. Que Ele pagou o preço. E nós temos aí a nova aliança feita por meio do sangue do Cordeiro de Deus, do próprio Cristo. Então, domingo após domingo, o que nós estamos celebrando é isso, reafirmando a nossa aliança, a aliança de Deus com o seu povo, com a sua igreja, crendo que Ele que é o nosso sustento, Ele é a nossa força, é dele que nós necessitamos. E isso acontece por meio da comunidade ser fiel a Deus, fiel às Escrituras, onde há uma exposição fiel da palavra de Deus, onde há uma administração correta dos sacramentos, das ordenanças que o Senhor instituiu em sua palavra. E por meio da disciplina que o Senhor ordena que a sua igreja faça. Então o culto ele faz parte dessa manutenção, desse pacto. Deus ordenou que nós devemos adorá-lo. E nós cultuamos ao Senhor porque há um pacto. Ele tem uma aliança conosco. E nós o adoramos em resposta a quem Deus é. Não é porque Ele pode me dar casas, porque Ele pode me dar carro. Nós o adoramos porque Ele é. Ele é o nosso Deus. Terceiro, precisa exigir ali um anúncio das boas novas, né? As boas novas da salvação em Cristo Jesus, elas devem ser anunciadas culto após culto, por meio da pregação do Evangelho, da exposição das Sagradas Escrituras. Um sermão bíblico, ele sempre converge para Cristo.
Cristo é o centro daquele sermão. Não importa se ele esteja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, a mensagem converge para Cristo. E há sempre um chamado ao arrependimento. Há sempre uma mensagem de confronto. E sempre termina com uma mensagem de graça. Mas primeiro é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não há como invertermos isso. Nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e anunciar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E talvez uma das melhores maneiras de se fazer um evangelismo seja adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor publicamente, como povo de Deus. Porque quando há amor, quando há desejo em servir ao Senhor, quando nós vimos para o culto, chegamos no culto, abrimos os nossos lábios com um coração contrito, quebrantado, onde nós nos alegramos e exaltamos o nome do nosso Senhor, as pessoas irão ver. Mas por que isso é importante? O que isso tem a ver? Por que celebrar ao Senhor? Por que estar ali? Ora, e nós pregamos ali. Estamos pregando e anunciando, nós estamos aqui porque um dia Ele me resgatou das trevas. Um dia Deus fez uma aliança com o seu povo. E Ele nos libertou, e Ele trouxe redenção. E Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E não há outro Deus como Ele. Por isso nós o servimos, por isso nós o adoramos. E a Escritura diz que agora nós temos ousadia, intrepidez para adorarmos a Deus por conta do sangue do Cordeiro que nos lava de todo pecado. E é por isso que eu e você podemos celebrar ao Senhor, bendizer ao nome do Senhor. Quarto, essa historicidade. É necessário que seja coerente o culto, segundo as Escrituras, ele precisa ser coerente com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Não tem como uma pessoa chegar, um pastor chegar, ou aquela comunidade, e não há ligação alguma com os ensinos da palavra de Deus. Há um abandono aos ensinos dos pais da igreja primitiva, onde não há ligação alguma. Então, meu irmão, quando nós nos reunimos no dia do Senhor, nós devemos ter em mente que estamos de forma coerente, afirmando aquilo que os antigos cristãos também afirmaram com solenidade, com temor, com simplicidade, adorar ao Senhor. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, precisamos ter esse sentimento. Quinto, reverência. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, e o culto solene é uma excelente oportunidade para esta prática, para a prática deste princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O culto não é um ato espontâneo e desprovido de consciência. Segundo o salmista, no Salmo 100, do verso 1 ao verso 3, ele diz que o culto é algo extremamente alegre e reverente. Alegre e reverente. Você percebe que o salmista enfatiza extrema alegria e temor. Mas alegria não significa liberdade para fazer o que quiser. Também não quer dizer que oferecer ao Senhor um momento pautado na minha livre escolha e adorá-lo da maneira que eu quero. E escolher a ser diversas formas de cultuá-lo. Não é isso que ele está dizendo. Um culto alegre significa uma grande expectativa de que Deus irá lançar sobre nós a sua graça. Quando nós estivermos diante dele, sim, com temor, com tremor, com reverência, ele vai derramar da sua graça e da sua bênção sobre nós, como diz o Salmo 2, que ali o Senhor estará. Um culto alegre é um deleite na bondade do Senhor. Em resposta, o seu povo o glorifica, o cultua com um coração grato e louva ao Senhor por conta de seu favor. E é claro, a serviçalidade, né? O culto deve ter esse momento. Nós não podemos esquecer que o culto bíblico é isso. Nós viemos para servir ao Senhor e adorar ao Senhor. Bendizê-lo de acordo com o que ele revela em sua palavra. Da maneira que ele instituiu, a qual ele quer, como ele quer ser adorado. Como nós devemos nos prestar, nos apresentar diante de Deus. Por isso que nós não podemos fazer o culto de qualquer maneira e nos aproximarmos
de Deus de qualquer maneira.